Hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Estamos trazendo aqui uma pessoa que é referência nesse mercado, junto a uma empresa que vem crescendo cada vez mais por sua metodologia. Mas para nós começarmos e antes de te apresentar, uma pergunta que eu queria fazer. Qual é o erro mais caro que um proprietário pode cometer, Ana, ao tentar vender o seu imóvel sozinho? Rodrigo, você vai achar que eu vou responder para puxar a sardinha para o meu lado, mas é uma realidade e eu já fui, antes de ser corretora, já fui proprietária e já fiz isso. O mercado, Rodrigo, venda de imóvel parece simples, mas está longe de ser, tá? Normalmente a gente acha que conhece, o GPT está aí para ajudar nesse sentido também, né? Então a gente tem aí advogados, GPT, tem tudo. Muito. Mas, assim, existem muitas particularidades numa transação imobiliária, Tá. Existem detalhes que muitas vezes passam despercebidos e muitas vezes um negócio, uma venda direta, você pode ter consequências desastrosas lá na frente, dores de cabeça que não está resguardado, mas eu vou ser objetiva. Uma coisa simples que as pessoas acham, eu vou para o cartório e passo a escritura direto. Não, Tá. faça um contrato de compra e venda antes, tá? Parece besteira, parece pouco. Imagina, mas eu já vou para a escritura. Faça, porque ele te resguarda de problemas que antecedem, que vão prevenir, vai te prevenir problema lá na frente. Um exemplo, para ser específico. Existe um negócio que se chama vício oculto. Se você não faz, o vício oculto ele é inevitável. Mas o contrato te protege. Sim. Não sou advogada, depois os advogados podem corrigir aí se eu estiver falando besteira. Mas assim, quando você faz um contrato de compra e venda que antecede a escritura, a gente fala que a pessoa assina que viu e vistoriou o imóvel. Tá? Onde protege o proprietário? O vício oculto, ela pode reclamar, mas se você coloca que vistoriou, ela não pode pôr na conta daquilo que ela viu no vício oculto. Sim. Então, ele protege quem está vendendo. Isso é um dos detalhes. Aí, depois a gente poderia entrar na esfera jurídica e falar das CNDs que tem que tirar, que hoje os cartórios não exigem, mas também te protege de problema lá no futuro, e por aí vai. Eu nem vou entrar aqui na esfera de precificação de imóvel, porque aí já estava na esfera de venda, né? Maravilha. Ana, é um prazer ter você aqui no podcast. Estávamos conversando nos bastidores. E esse mercado mudou muito, né? Mudou. Mas antes da gente entrar de fato, porque tem várias perguntas super interessantes que você vai poder responder, antes de falarmos do mercado, vamos falar da pessoa, né? Então eu quero conhecer um pouquinho mais a história dessa profissional. E para começar, eu quero saber como que nasceu a Ana, corretora de imóveis. Vamos lá, eu já entrei respondendo e não agradeci a oportunidade, é um prazer estar com você sempre. Mas era essa mesmo o intuito mesmo. Já vai direto para o como, né? A gente está num mundo tão objetivo, Pablo Marçal, direto para o como, né? Mas obrigada, é sempre um prazer estar com você, Rodrigo. Você é um profissional admirável, faz um trabalho lindo na revista. Muito obrigado. Querido, sempre gentil, educado, é um prazer. Obrigada pela oportunidade. Bom, a Ana, eu sou economista de formação, eu fiquei 25 anos no mercado corporativo, 15 deles nos suprimentos, 12 deles no setor de construção. Não tinha a menor intenção de abrir um negócio, mas a vida vai te levando para isso, né? Depois que eu fiz 40, exatamente quando eu fiz 40 anos, a gente teve a mudança da Previdência, né? A minha geração é a geração que está pagando a conta aí. Eu ia aposentar com 48, ou seja, ano que vem eu estaria aposentadinha e vou para os 60. Eu comecei a repensar o mercado, e principalmente CLT, a carga de desconto nossa é absurda para quem paga também, e a remuneração nunca é adequada, né? Quase nunca é. E aí eu comecei a repensar, mas tinha trauma de mercado, de abrir negócio e pessoas, enfim. Bom, para resumir, um belo dia, e eu sempre falava assim, o dia que eu sair dessa empresa, o dia que eu nunca mais trabalho para ninguém. Com o que eu não sei, não tenho ideia. Bom, passou o tempo, estava numa fase ótima de trabalho, estava me preparando para ser promovida, com liberdade, enfim. Eu estava assistindo um vídeo de um corretor muito famoso do mercado, ele que trouxe o digital para a mesa, né, que é o Ricardo Martins. Sim.
E assistindo um vídeo, eu amo decoração, sempre gostei de imóvel, de construção, quase fiz engenharia civil, acabei não fazendo, graças a Deus, não, nada contra, pelo contrário, mas eu gosto muito do que eu faço. Bom, assistindo, no término do vídeo, meu ex-marido, disse assim, você sabe que o dia que eu me aposentar, eu me vejo fazendo isso? Sabe aqueles 30 segundos que uma mulher pensa rápido? Como assim, né? Ele não é do ramo, é engenheiro, não é engenheiro civil. Como assim? E eu achava a profissão plano B. Achava que corretor era plano B, era aquela pessoa que não se encaixava em mais nada. As experiências que eu tive, que as minhas amigas, minha família teve, nunca foram positivas. Eu olhei para aquilo, poxa, mas ele sabe o que ele está falando. Deixa eu pesquisar a respeito. E pensei, eu faço isso, né? Porque como eu era de suprimentos, os suprimentos é comercial. Só aqui do outro lado da mesa, né? O mesmo treinamento que um vendedor tem, o comprador tem. Aí comecei a pesquisar, comprei o curso dele na época e peguei meu cartão de crédito, guardei no armário, falei, vou economizar porque esse negócio faz sentido. Comprei o curso, fiz o curso falava que não podia ser plano B. Aí eu me estruturei e coloquei diante de Deus, sabe, Rodrigo? Coloquei e falei, bom, se for para ser, vai ser. Continuei meu trabalho e continuei de olho no negócio. Aí, para resumir a ópera, 8 meses depois, eu estava sem dívida e pronta para sair. Aí, pensamos, oramos, né? Pedimos uma direção de Deus, a direção veio, sentei com a empresa, sentei com o meu gestor na época, expliquei o que eu queria fazer, ele me apoiou, né? A gente conseguiu fazer um acordo, eu saí. Isso é o mais legal também, né, Ana? Saí pela porta da frente, né? Tanto que eu fiquei na casa, né? Ainda fiquei 1 ano e meio vendendo empreendimento. E aí comecei a trajetória, e as respostas foram rápidas, porque eu comecei no dia 1º de junho, dia 2 eu fiz a primeira venda. Foi pá. Dia 9 eu fiz a segunda venda. Aliás, junho, né? Hoje é 9. Hoje está fazendo 3 anos da minha segunda venda. A primeira foi dia 2 de junho. Que legal, coincidentemente, Ana. Que legal. E aí eu comecei e vi que eu nasci para isso. E o que mais mudou? O que mais assim mudou depois dessa virada de chave? É melhor você perguntar o que não mudou. Só o empreendedor entende. Ou seja, tudo mudou. Claro que a nossa essência não muda, né? Mas todo o restante muda. Primeiro que o CLT, você tem uma falsa sensação de que você está seguro e ninguém tem segurança. Exato. É claro que você tem uma previsibilidade, né? Mas mudou tudo. Primeiro que, assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. E eu sempre trabalhei muito mais, sabe? 12 horas por dia, você está sempre ligada, eu não tenho sábado e domingo. Claro que você tira, eu posso pegar o carro e viajar, mas a gente tem essa responsabilidade dobrada. Que para mim não é um peso, tá? Como eu gosto do que eu faço, a gente leva numa boa. Tem que tomar cuidado para não ter efeito colateral, né, Rodrigo? Exato. Mas é um grande prazer. Mas isso muda a responsabilidade financeira totalmente, né? Você precisa pensar muito nos investimentos que faz e muda muito a vida da gente, muda muito. Ô, Ana, e quando você começou? Teve pessoas que você se inspirou? Como que foi? Claro que tem. Primeiro me inspirei na maneira que o Ricardo Martins estava fazendo na época. Eu achei muito ok, sabe? Como ele abordava, como ele mostrava a profissão de outra maneira, né? O digital é inevitável, é uma coisa que não tem outro caminho. Depois a gente até vai falar, a Remax hoje é digital, né? Ela entendeu isso rapidinho. Então ele foi uma inspiração, claro que depois você vai adequando, né, conduzindo com um jeito próprio, mas assim, eu tenho uma característica, Rodrigo, que assim, eu gosto de esgotar as coisas, sabe? Muitos acham que é teimosia, eu falo que isso é obsessão, é uma obsessão que eu acho que é uma qualidade, eu esgoto. Então, o mesmo tratamento que eu gosto para mim, que é uma coisa de ir lá esgotar, dar todos os panoramas do imóvel, a hora que você vai comprar, a hora que você vai vender, pensar na parte econômica, é um investimento bom, não é? Até onde isso vai? Então, eu comecei a trazer o que eu gosto para os meus clientes, Então, assim, se você vai comprar ou vai vender comigo, você vai ter, sim, essa assessoria extra,
porque ajuda na tomada de decisão. Tá. E tem, por vezes, eu pego cliente que quer vender por uma dor, por uma razão, e eu falo, não venda, faça isso. Né? Então, a maneira de apresentar, de comunicar, muito do Ricardo, depois muitas inspirações dentro da Remax, porque tem pessoas brilhantes lá dentro, assim, e a coisa do jeito próprio de se fazer as coisas, né? Não sei se é todo mundo que gosta, mas... Sim. Uma coisa nós não podemos negar, o corretor mudou. Totalmente. Antigamente ele mostrava apenas os imóveis. Hoje o cliente encontra tudo. Nós falamos no digital, na internet. É isso. O que realmente hoje, na sua visão, diferencia um corretor de alta performance? Boa, excelente pergunta. O corretor, Rodrigo, que não se atualizar, ele não vai continuar no mercado. Não vai. Ele não vai faturar. E você vê que esses novos já vêm com essa visão? Ou quando a gente fala dessa atualização, a gente pensa só naquelas pessoas que começou há muito tempo? Mais ou menos, as duas coisas, tá? Quem começou há mais tempo não pode parar, o digital é inevitável. E você associar o digital com o conhecimento e com as tendências. Eu falo que o desafio é isso, a gente equilibra muitos pratos. Sim, né? Sim. Então, assim, o corretor que não sabe tendências de investimento, o corretor que não entende minimamente da parte financeira, de taxa de juros, de valorização, ele não continua. Ele até fica por um tempo então, a vida do corretor mudou muito. Você acredita que esse perfil é aquele perfil mais eu vou ser um corretor apenas para ganhar dinheiro? Esse não fica. Se você for corretor só para ganhar dinheiro, você não fica, porque corretagem é um negócio de pessoas. O imóvel é um meio. Se você não gostar de pessoas, se você não se interessar por pessoas, você não fica. Sim. Tá? Porque o desafio é tremendo. Você posicionar o imóvel, existe uma maneira de posicionar. Mas antes de posicionar, de colocar o imóvel no mercado, você tem que saber quem está vendendo. Você tem que conhecer as motivações. Sabe? É um negócio de pessoas, não é, vou vender. E fora todo o caminho para se chegar na venda. As pessoas acham, Rodrigo, que vender imóvel é pôr uma placa e colocar na internet. Engane-se muito quem acha que vender imóvel é isso. É muito mais que isso. Muito mais. É muito mais profundo, né? Muito mais. Isso. Exato. Muito mais. Agora, quero falar com você um pouquinho sobre essa parte, consultoria versus venda, né? Que é um ponto muito importante também para quem deseja fazer um bom trabalho. Você costuma dizer que o corretor deixou de ser um vendedor para se tornar um consultor. Isso. Esse é um olhar muito mais personalizado, um olhar muito mais estratégico para aquela pessoa. Isso. Mas na prática, Ana, qual que é a diferença disso para o cliente? O cliente que entender o que está sendo entregue, ele vai se beneficiar da compra, tá? Porque assim, existe muita insegurança. O cliente, ele vê o corretor, ele vê o vendedor, né? Aqui no Brasil eu vejo que passa muito por isso, como alguém que está diante de uma oportunidade para jantar. Hoje eu tiro o meu. Então, assim, como corretora e falando para os corretores, a gente precisa ter uma postura muito firme e séria na condução. As pessoas sabem quando você está sendo real, está falando a realidade, elas vão entender e vão usar o seu conhecimento em benefício. Então, assim, uma pessoa que vai usar um corretor que tem a seriedade que tem, e a maioria tem, tá? Que fique claro, a maioria tem essa seriedade, ele se beneficia em saber se ele está fazendo um bom negócio, afinal de contas não é um investimento pequeno, na maioria das vezes. Se aquele negócio está apropriado para o que você está precisando, porque às vezes você vai comprar um imóvel, você acha que você sabe o que quer. Sim. E aí você olha, não sei se você já assistiu o Irmãos à Obra. Já. Lembra que no Irmãos à Obra Sim. eles colocam a pessoa, tudo que ela quer, leva no imóvel top
e aí lá conta o preço e aí adequa a realidade. É um pouco disso, é claro que eu não faço dessa maneira, eu não vou levar no imóvel assim, mas eu faço antes um entendimento, eu sento com a pessoa para saber o que ela está procurando, o quanto ela está disposta a investir ou ela pode investir, o que são os cheques que não podem faltar, os que a gente não consegue encaixar por causa do investimento, e aí a gente afunila e vai para o objetivo dela. Então, quem comprar com o corretor vai se beneficiar, não tem dúvida. E quando a gente fala dessa venda, hoje o que a gente consegue perceber também é que o teu cliente, ele já tem muito mais informação. Então, realmente, você precisa estar preparado para a hora que você vai conversar com ele. É isso aí. Tem que estar preparado, que é o que eu te falei, um chatzinho te dá um monte de informação. Exatamente. Você tem que estar preparado, muitas vezes o chat não conta a realidade como um todo, né? Então, a informação é algo assim, o tempo todo a gente tem que se atualizar. Seja de um financiamento, de uma taxa de juros, de uma mudança do banco, isso é básico, isso aí básico dos básicos. Seja do tipo de construção, do detalhamento daquela construção. E eu não estou falando aqui para falar nome de porcelanato, não é esse meu ponto. Mas é saber entender minimamente daquilo. Sim. E depois de esfera financeira mesmo, né? Compensa eu pagar à vista? Não compensa? Eu tenho dinheiro, eu faço um consórcio, eu faço um financiamento. Até porque você vai ser cobrada por isso depois. Com certeza. E se eu vendo um negócio, por exemplo, se entra uma permuta, a pessoa comprou comigo, entrou uma permuta e ela vai pôr para eu vender. Se eu não analisar isso corretamente e eu não vender, eu vou ser 2 vezes cobrada. Você falou que podia, porque você não está vendendo. E não adianta querer colocar o mercado mudou, culpa no mercado. Não, o mercado muda. Mas se você não tiver fatos e dados para poder embasar a decisão, cara, você vai ser mais um xingado. Sim. E a sua sobrevivência no mercado corre risco. Perfeito. Ana, muitas vezes nós estamos falando do maior patrimônio da pessoa. Sim. A gente fala muito de lidar com os sonhos das pessoas, né? Para quem quer comprar, para quem quer, às vezes, investir. Como que isso muda essa responsabilidade? Ou, melhor, como que deixa essa responsabilidade ainda maior? É pensar que podia ser você no lugar, né? Eu sempre parto disso. Poderia ser eu comprando. O que eu faria por mim, né? Muitas vezes é um investimento de uma vida toda. Isso mudou muito também. O mercado mudou, inclusive, nessa esfera. Em que sentido? 10% da população se muda todos os anos. Isso é um dado que está disponível aí para quem quiser consultar. Então, 10% do seu prédio, do seu condomínio, da sua rua, do seu bairro, da cidade. Certo. Tá? Por quê? A vida vai mudando. Então, você é solteiro, mora com os pais, você resolve se casar e aí você tem um perfil de imóvel, geralmente um apartamento pequeno. Aí você tem filhos, você precisa ir para uma casa maior. E aí você fica um período ali. Aí os filhos crescem, saem de casa, aí você volta para um apartamento. Então são os ciclos. E eu estou falando só de alguém, de uma família tradicional que vai viver em Rio Preto. Mas aí no meio do caminho você tem alguém que foi transferido para uma outra cidade. Você tem alguém que está se divorciando e aí você tem um outro perfil. Então o mercado, 10% se muda. Né? Então não é mais um investimento para uma vida toda, mas talvez seja o maior investimento daquele momento da pessoa. E exige realmente responsabilidade. Por isso que eu falo, procurem bons profissionais ou pesquisem antes a respeito de todas as possibilidades, depois procurem um bom profissional. Também não precisa ir cru para lá, a informação está aí acessível para todo mundo. Porque exige muita responsabilidade. Conduzir a pessoa para o sonho dela para não se tornar um pesadelo. Você falou um pouquinho sobre essa questão de perfil. Rio Preto hoje tem um perfil que a gente pode falar assim que é um perfil mais dominante, por exemplo, de pessoas que buscam apartamento, casa ou não? Não, é bem dividido. Você tem um número de Rio Preto. Rio Preto é uma das cidades mais pujantes do mercado imobiliário, não só do estado de São Paulo. 10% da população se muda. Isso dá 44 mil imóveis vendidos por ano em Rio Preto. Nós estamos falando aí de quase 4 mil por mês. Nossa. Isso 24, 25, 23, os números estão aí nos últimos anos em torno disso. Não conto aqui lançamento,
porque esse número é o número que passou que foi registrado os imóveis. Então, os lançamentos só são contados quando são entregues a chave e faz o registro. Contratos de gaveta, a gente não está colocando aqui esse número, tá? Então, o Rio Preto é muito distribuído. Você tem os mais queridinhos, vamos falar assim, os lançamentos que estão no hype geralmente são muito comentados, tá? Mas o perfil de números, o ticket médio da cidade é algo entre 500 e 600 mil reais, ou seja, neste número, nesse perfil médio, tá uma boa participação, uma boa parte do mercado compra esse perfil. Tá. Tá? Na pandemia, nós tivemos um perfil de pessoas que moravam em apartamentos e quiseram casa, né? Esse perfil continua ou ele diminuiu? Ou ele voltou um perfil anterior das pessoas buscando uma praticidade de um apartamento, algo mais compacto? Continua, mas depende do público. Por exemplo, o público jovem, ele não vai para casa agora, ele vai para um apartamento, dependendo do nível social, do investimento, um apartamento mais tecnológico. Agora, um perfil que não dá conta desses números, vai num apartamento que... Vamos falar da cidade. Região da JK ali são investimentos maiores. Mas nós temos excelentes investimentos na região da Represa, em outras regiões da cidade, que são vou pôr entre aspas, os Minha Casa Minha Vida, né, popularmente conhecidos, que receberam um upgrade tremendo. Então, assim, hoje você não compra mais um apartamento básico num condomínio que não tem piscina, que não tem uma área de lazer. Então, esse gosto, ele se equiparou, né? Hoje, tanto o jovem de classe média baixa ou de classe alta, eles querem as mesmas coisas. E as construtoras tiveram que se adequar a esse perfil. Perfeito. Tá? Agora, nós temos uma outra parte ali a galera 35 mais, aí até uns 55, 60, que vai para condomínio mesmo, ou vai construir, ou já compra pronto, porque já tem um outro perfil, que é o perfil que tem filho pequeno, que precisa estar em condomínio, ou que tem adolescente, e aquilo ali faz sentido. O que diminuiu em Rio Preto, não é só em Rio Preto, eu acredito, mas falando de Rio Preto, são imóveis muito grandes. Ou seja, imóveis, por exemplo, de 300 metros quadrados de casa, construção, sobrados que não têm elevador. Por quê? Porque o custo hoje de manutenção, hoje você conseguir faxineira, tudo que para manutenção do imóvel é algo que ficou complicado. Então, as pessoas querem sim casas, mas diminuíram os tamanhos. Tá. Nós temos também, Ana, que eu acho que é importante, assim, até mesmo trazer um pouco da sua visão. Para a pessoa que ela quer investir, qual que é o melhor perfil de imóvel? Depende do como você quer investir. Aí depende. Eu quero investir para ter aluguéis em tais faixas de preço. Eu quero... Cara, depende do perfil. A gente tem desde o investidor que compra apartamentos e casinhas de aluguéis ali de R$1.000 e pulveriza isso, porque saiu um, tem o outro, então você nunca está descoberto. Há investidores que compram casas em condomínio de luxo e alugam por 15, 20, 25 mil por mês. Depende do bolso, depende do perfil. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho sobre precificação. Na sua visão, qual que é o maior erro que os proprietários cometem quando vão colocar um imóvel à venda? É polêmico o que eu vou falar, mas olha, é o chute. O meu vizinho vendeu a casa dele por 2 milhões. Tá. Vendeu mesmo? Foi 2 milhões no Pix? Teve permuta? Qual foi o custo da permuta? A casa é igual? A qualidade... A minha casa, Rodrigo, é a melhor do mundo. Não tem a melhor... A minha casa é muito melhor que a sua. E a sua, para você, é muito melhor que a minha. A gente tem um apego emocional para a casa. Só que quando você está falando de negócio, a percepção do outro, o apego do outro não vai ser o seu. Então, a gente tem que tirar a emoção. Tirar a emoção não é perder valor, mas é estar na realidade. E eu falo isso com muito carinho, porque eu passei por isso enquanto vendedora de casa. Está fazendo 1 ano que eu vendi a minha casa. Eu construí ela, era a casa dos meus sonhos. E escolher cada tomada, cada quadradinho, cada detalhe, e aí eu precisei vender. Fiz uma mudança de vida e precisei vender. Quando eu pensei na possibilidade, na minha cabeça ela valia valor. Aí eu chamei o meu amigo para avaliar.
Cara, a hora que ele avaliou, minha vontade é mandar ele... Você se frustrou. Claro. Mas ele, com a coerência que eu sei que ele tem, ele falou, não, é por isso, por isso, por isso. Beleza. Passaram-se os meses, eu falei, agora eu vou vender. Vendi exatamente pelo valor que ele falou. Exatamente. Então, o maior erro de avaliação é, primeiro, o sentimento vir à frente. Segundo, basear no que o vizinho falou, sem ter certeza da transação. Comparar, não ter a percepção de comparar se é o mesmo tipo de imóvel, que aí entra no primeiro aspecto, que é da emoção. E não entender, fora daquela esfera ali de onde você está vendendo, como o mercado está se comportando. Tá. Por exemplo, vamos imaginar que você queira morar na região, sei lá, no Dama. Tá. Você quer morar no Dama, e aí você viu, mas você não determinou qual dos Damas, né? Aí eu estou vendendo uma casa no Dama 3, por exemplo. Precifico ali com o valor médio, existe uma maneira de se fazer isso, né? Precifico ali no Dama 3 e não olho para o que está em volta. Sim. Dentro dali daquele condomínio, pode ser que o preço esteja bem adequado. Mas você, comprador, você não vai olhar só o 3, você vai olhar todos os outros. E aí, inevitavelmente, eu tenho que fazer uma ponte com os outros. Você vai dizer assim, Ana, mas é diferente. Pô, você pega, sei lá, um Dama 6 tem casas mais novas do que num 2, num 3, por exemplo, né? Até pelo tempo de entrega do imóvel. Você não está comparando as mesmas coisas. Tô e não tô. É óbvio que eu não posso comparar uma casa que foi construída há 20 anos com uma casa recém-construída. Sim. Mas eu posso comparar padrões de acabamento e pensar com a cabeça de quem vai comprar. Preciso pensar, imaginar o perfil que vai comprar aquele condomínio e o valor que eu estou precificando no meu imóvel e olhar para o lado. Então, por isso que eu falo, exige estudo, análise, a gente tem que, infelizmente, tirar a emoção. Às vezes, se a pessoa está com emoção, Rodrigo, ela não vende a casa. Tá. Ela pode ter oferta alta, ela não vende. Perfeito. E, seguindo só um pouco mais essa questão, hoje, vamos falar aqui de Rio Preto, onde nós estamos inseridos. Existe algum tipo de imóvel que seja um pouco mais desafiador de se vender? Por exemplo, um imóvel de bairro, porque às vezes quando as pessoas elas vão buscar um imóvel, a grande maioria hoje quer um condomínio, mesmo que seja um pouco mais simples, pela segurança, pela estrutura que vai oferecer. Isso de fato é uma realidade ou não, Ana? Tem bairros que são melhores para vender do que outros. Mas eu sempre digo o seguinte, não tem venda difícil. Tem imóvel mal posicionado no mercado. E posicionamento de mercado abrange tudo de marketing que precisa ser feito e abrange também precificação. Então, tudo vende. Eu achava isso balela. Eu via muito isso de um amigo, antes de virar corretor. Ele falou, Ana, tudo vende. Eu olhava para aquilo, imagina. Porque, eu não posso citar nomes nem localização, mas uma vez eu fiz uma venda de um imóvel que eu não acreditei que pudesse ser vendido e foi. Nem você acreditava que não, porque o cliente, vendido. eu estava mostrando um padrão para o cliente, estava com o crédito dele aprovado, ele não quis, era novinho, ele quis um outro, num bairro bem afastado, o imóvel que estava não estava detonado. Ele falou, não, eu quero. Aí eu fui lá, procurei o proprietário e fiz a venda. Então, depois disso, eu falei, gente, tudo vende. Tudo vende. Porque você tem gosto para tudo, e não estou falando só de gosto de qualidade, mas você tem as dores para tudo. Então, por que ele queria naquele lugar e por que ele queria a casa? Porque era o bairro que o pai dele morava, ficava perto, era um bairro que ele cresceu, ele queria a casa e não apartamento, porque sempre morou em casa. Então, assim, tem para tudo. A gente medir com aquilo que você gosta é um equívoco, tá? Mas assim, tudo se vende. Agora, é claro, você tem regiões que é óbvio que vende mais rápido, óbvio. Mas também se o imóvel estiver naquela região, foi um excelente imóvel, e ele não tiver no preço que o mercado está disposto a pagar, ele não vende. Perfeito. Muitas pessoas confundem, né? Nós estávamos falando agora essa questão do valor emocional da casa com o valor real do mercado. Isso daí, você adere a um público mais em específico ou não? Isso você vê de uma forma geral?
Geral. E como que você lida com isso na hora de falar com o seu cliente? Geral. É um desafio, tá? O cliente, de novo, a percepção de valor do negócio dele é diferente do outro. Por isso que a gente tem que ter fato e dado, por isso que estudo de mercado bem feito, com a BNT específica, é fundamental. Tá? Então, a gente trata não só com muita responsabilidade, mas com seriedade, de falar, olha, isso aqui é assim que se faz, é assim que a norma pede, e a gente está olhando para esse cenário aqui, né? Aliada à experiência de venda naquela região, então você tem ainda mais embasamento, Sim. Né? E aí a gente senta e mede, apresenta isso para o cliente. Via de regra, eles entendem. Não é todo mundo que adere, mas 100% entende. Quando você tem fato e dado, que você mostra para o cliente... Houve alguma situação já que aconteceu com você, de você passar isso daí, dessa consultoria na questão da precificação, a pessoa não aceitar, não vender, mas aí depois ela teve que... Quase todo dia. É o que mais acontece. Eu falo, se você não estiver preparado para os nãos, você nem vem para o mercado. Não é nem que você, eu vou. Não, nem vem. É muito mais não que sim, é muito mais gente que vai demorar para entender, ou vai entender de cara, mas não vai. É um tempo de maturar aquilo. Eu tenho gente que volta, eu tive um cliente que voltou depois de 1 ano, exatamente 1 ano. Com 15 dias eu vendi imóvel dele. E foi um imóvel de R$900 mil. Exatamente o valor que eu tinha precificado. 1 ano depois ele voltou, olha, realmente estou no ponto, estou querendo vender. Cara, postei 15 dias depois estava vendido. Então, assim, a gente tem o que volta, a gente tem aquele que pega o que você apresentou e vende sozinho. Né? Tava lá o imóvel, sei lá, por R$500 mil, valia 400, ele foi lá e vendeu sozinho, faz parte. Tem o que vai para o mercado, tenta e quebra a cabeça e volta, e tem aquele que desiste de vender. A gente tem de tudo. E também tem, graças a Deus, que aceitam de cara. Isso é o melhor de tudo, né? Existe aquele pensamento, vou anunciar mais caro e depois eu baixo. Por que essa estratégia costuma dar errado? Porque a gente acha que a maioria vai lá e vai chorar o preço, mas se a distância está muito longa, as pessoas elas não são cara de pau igual a gente é. Você vê um imóvel anunciado por R$600 mil, você tem 450. Você tem 500. Você vai lá e vai pedir para fazer por 500? Se eu tiver o dinheiro, eu acho que eu falaria, o valor que eu tenho é esse. Você é cara de pau que nem eu. Mas a maioria não passa nem no filtro, Rodrigo. A maioria não passa no filtro. Primeiro porque assim, o imóvel hoje é tudo digital. Então você dá um Google lá, você põe a escala de preço. Desiste. É isso aí. Então você tem o primeiro filtro da internet, que é eu quero imóvel até 500 mil, né? E talvez 550, mas não é 600. Quando está próximo, ok. Ainda a pessoa... Quando está próximo, ok. Mas assim, geralmente a pessoa coloca muito longe. E acredite, a maioria não... o preço está mais alto. Ela se sente incomodada em ter que jogar para baixo. A menos que ela goste muito, muito, muito. E aí, talvez ela tente. Só que para gostar, precisa estar no filtro. Precisa ter boas imagens de imóvel, nem sempre a gente tem. Muitas vezes a percepção do gostar, Rodrigo, é no presencial. Né? Então, é equivocado isso é de fato, assim, por mais que seja muito uma questão digital hoje, Ana, é só na realidade que a gente vai ver realmente como que são as coisas. Sim. Né? Sempre, sempre. E assim, a gente ainda tem profissional, eu falo muito da experiência do cliente e a coisa de vender imóvel, de anunciar e de pôr no site, mas tem uma coisa que me mata de vergonha no mercado imobiliário. A gente vê muito foto ruim nos sites de busca, tá? Isso também atrapalha, prejudica o anúncio. Não adianta só colocar lá e esperar. Não é para fazer de qualquer jeito. Você tem um jeito certo de tirar foto, informação incompleta. Então, tudo isso distancia o tempo de venda e aí você nem no filtro você entra. Às vezes você está no filtro de preço, mas o imóvel não encanta. Por quê? Porque não tem boas imagens, não tem informação completa, né? Não passa por isso. E a gente compra com os olhos, né? Sempre. A primeira compra que a gente faz é com os olhos. Imóvel é emoção. Sim. É compra de emoção. Sim. É contra-intuitivo que eu estou te falando. Mas sua decisão de compra no imóvel, ela é na emoção. Sim.
Você pode ter todos os aparatos da razão, e tem que ter mesmo, tem que ter os checks, né? Você tem que estar minimamente preparado, mas é na emoção que você toma a decisão. Perfeito. Como que funciona o seu processo para determinar o valor correto de um imóvel? Explica para nós, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da precificação, que ela é importante, mas, por exemplo, conta para nós um pouquinho desse processo da Ana, como que ele é feito? Tem uma ABNT específica que precifica o imóvel usado, tá? Ao contrário de que muita gente pensa, acha que eu vou perguntar por quanto estão vendendo, Sim. Não é assim. Então, tem uma ABNT específica, a gente segue essa ABNT e ela leva em consideração tópicos como a localização, maior peso pela precificação do imóvel é a localização. Tá. Porque o imóvel você não muda de lugar. Sim. Né? Às vezes você tem uma baita de uma casa num bairro pouco valorizado e não adianta se querer comparar com outra. Né? Então, a localização deles, o tamanho do imóvel, o padrão de acabamento, o tempo que ele tem de construção e se ele precisa de reforma ou não. Então, são características e depois a gente vai no mercado e olha aquilo que está sendo ofertado naquela região e ali a gente faz o estudo, a precificação e a sugestão de preço de venda. Tá. Essa sugestão, ela costuma ser muito assertiva. E o maior peso de assertividade que tem é o conhecimento do corretor por aquela região. Então, se eu pegar uma região que eu nunca vendi ou não estou habituada a vender, eu posso não ser tão assertiva assim. Tá? Mas o estudo de mercado, ainda assim o estudo de mercado ele é bem ok. Exceto, claro, tem localizações, tem lugares que o imóvel é inflacionado. Uhum. Né? Eu não vou citar o nome de uma cidade vizinha daqui, mas tem uma cidade vizinha daqui que é extremamente inflacionada. E ali, como eu conheço, eu sei que dificilmente aquele Depois estudo vai bater. Depois dos bastidores a gente vai falar, porque eu também conheço uma que, ó, vou te contar. Depois eu te conto. Então, assim, de novo, passa pelo conhecimento do corretor, tá? Mas o estudo de mercado costuma ser muito assertivo. E depois, mesmo que os dois errem, a gente faz umas medições a cada 45 dias de exposição do imóvel. A gente tem uma série de ações que a gente faz de marketing, né, junto à precificação. E fiz todas aquelas ações. Em 45 dias eu tenho uma métrica, se ele está bem precificado ou não. Aí eu sento de novo com o cliente e falo, olha, a gente fez tudo isso aqui e ainda assim não chegou nisso. Tem lá depois eu conto para você o segredinho, mas tem lá uma métrica que aí é know-how remates. Tá? Tem então a norma e mais o know-how de alguém que tem 53 anos de mercado e conhece bem o passo a passo. Maravilha. E aí falando um pouquinho sobre o marketing, né? Hoje, qual que é o peso do marketing realmente para a venda ali do imóvel e qual que é uma ação correta que você procura seguir? Tem um peso enorme, porque hoje as pessoas não ficam mais andando de carro procurando imóvel para vender, então precisa de marketing, seja marketing digital, tráfego pago, microsite, portal imobiliário, e não é uma ação só, tá? São várias ações. Então, dependendo do imóvel, a gente faz um tipo de ação, você tem as ações comuns, né, que é boa fotografia, vídeo, microsite, portal imobiliário, então a gente tem os básicos, mas fora esses básicos, existem várias outras ações que a gente faz como apoio nessa divulgação. E uma outra coisa que é extremamente necessário também é a copy daquele imóvel. O que é isso, Ana? Que descritivo eu vou colocar? Que informações eu preciso colocar ali para chamar a atenção do Rodrigo na hora de comprar um imóvel? Então, quanto mais informação eu tiver no anúncio, mais você vai conseguir eu tô lá no filtro do Rodrigo. Atingir a pessoa. Quanto mais informação, melhor. Outra coisa, as fotos. Que fotos eu vou colocar de capa? E depois eu vou medindo o desempenho disso. Eu tenho lá, a gente tem as métricas, o sistema a gente está sempre de olho. Se eu vi que ele caiu um pouco, a gente faz uma mudança, a gente faz uma adequação. Então, não é uma coisa estática. Antigamente, você punha foto e ficava lá esperando. Sim. Hoje, não. Fora isso, o network do corretor ajuda, claro. O network entre os corretores, que eu falo, a gente adora uma parceria. E essa parceria funciona mesmo? Totalmente. O corretor que fala que não faz parceria,
Os maiores corretores da cidade são queridos demais, todos fazem parceria, estão juntos, todo mundo faz parceria. O que fala que não faz, desconfie dele. Tá. Porque todo mundo faz. Às vezes eu tenho o imóvel e você tem o cliente, às vezes eu tenho o cliente e não tenho imóvel na carteira, vamos junto. É melhor, Rodrigo, 50% de 10 do que 100% de 0. Exato. Imagina. E o imóvel, que é o produto que eu vendo, é o serviço que eu presto, quanto mais rápido eu vendo esse imóvel, mais rápido entra o dinheiro. Então, por isso a parceria é necessária. Tá. O cliente que está vendendo, ele quer vender rápido. Sim, sim. E a gente precisa que seja vendido rápido. Sim, sim. E é bom para todo mundo. Então, a parceria está aí para isso. Propósito é uma palavra que se fala muito hoje. E de fato, assim, por mais que seja uma palavra que esteja batida, existe de fato aquele sentimento, né, do porquê você faz, como você faz, o que você quer para o teu futuro. Qual que é o grande propósito da Ana ao acordar todos os dias? Eu falo assim, essa pergunta até me emociona, porque eu saí do que eu fazia para vir fazer o que eu estou fazendo hoje, movida por propósito, tá? O meu propósito, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de fazer negócio. E isso, o que está escondido por trás disso é servir, né? É você servir. Os conhecimentos que você adquire, as coisas que a gente aprende, de poder ajudar o outro. Tá. Né? Então, assim, meu propósito é de servir, tá? Isso me motiva. Uhum. E aí, é claro, não só servir aos meus clientes, mas o que eu faço também serve à minha família, Sim. serve aos meus amigos. O dinheiro que a gente ganha, ele serve para servir as pessoas que você ama. Sim. Né? Assim como o imóvel que eu vendo, aquele dinheiro que entra vai servir a outras famílias. Sim, sim. A pessoa que está comprando, ela vai ser servida pelo know-how, experiência, para ajudar num passo de realização de sonho. Então, cara, o dia que você entende o seu propósito, a sua vida vai para frente. E você falou muito no início sobre a questão de Deus, né? Sim. Que você, até mesmo quando você foi fazer essa mudança, você orou, você buscou essa resposta. E você falar do servir é muito interessante, porque assim, a Bíblia fala, se a gente quer ser feliz, a gente tem que aprender a servir o próximo, né? Então isso é muito, muito interessante. Amar o próximo como a ti mesmo, exato, né? Exato. O maior exemplo de servir foi Jesus, né? Não tem serviço maior, a coisa de dar outra face, ele fez isso uma dúzia de vezes, né? Quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7, né? É meu exemplo de vida, né? Sim. Eu não dou um passo sem consultar. Não dou um passo, não, deixa eu me corrigir. Os maiores passos eu consulto e hoje eu tenho aprendido que os menores precisam ser consultados. Sim. Às vezes a gente se coloca em rascadas porque se acha muito suficiente. E não tem suficiência nenhuma. Sim. Tem dia que você acorda bem, você acha que você vai ganhar o mundo e naquele mesmo dia, na tarde, você está do outro jeito. Sim. Então, confiar em si mesmo é melhor falar com ele primeiro e conduzir. Então, assim, o meu propósito, Rodrigo, eu falei de propósito profissional, mas a direção que eu tive de Deus primeiro foi de Deus, sabe? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas essa direção de servir pessoas vem exatamente dessa experiência que eu tive e tenho, e quem me conhece na intimidade sabe que a primeira coisa da minha vida é Deus, depois os meus filhos, e aí as outras coisas vêm. Perfeito. Ana, o que as pessoas não conhecem, não fazem ideia sobre os bastidores que você gostaria que elas soubessem? Ai, meu Deus, que perguntinha! Ai, que a gente passa muita raiva. A gente se frustra, a gente sua a beça em Rio Preto. Não, mas de bastidores... Cara, de verdade, a gente se importa muito com o que está fazendo pelo outro, sabe? Não é uma venda. Eu não estou olhando só para o dinheiro, é óbvio que eu faço isso também por dinheiro, né? Mas a gente realmente se importa, sabe, Rodrigo? Quando a gente chega com estudo, com plano de marketing, com precificação, quando eu sento com o cliente para falar, olha,
o cenário, a gente fez isso, está acontecendo isso, vamos para esse caminho. Não é uma coisa predatória de falar, nossa, ela quer vender logo para pôr. É realmente uma preocupação. Porque eu sempre falo para os meus clientes, eu vou vender de qualquer maneira. Ou o seu, ou agora, ou o outro. Eu vou vender. Sabe, não é o ponto. Mas para que a gente venda e fique bom para você também, a gente precisa de uma estratégia. Né? E eu sinto, às vezes, posso estar muito equivocada, espero que esteja, que as pessoas não achem que seja real, que achem que é só um número, você está sendo tratado só como um número, e não. Mas será que não é porque muitas já passaram por outros profissionais que realmente a trataram como números? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes a gente é penalizado pelo erro do outro, sim. Mas eu te digo que a maioria, eu acredito que a maioria não seja dessa maneira, sabe? Tá. Realmente importa. É claro que cada um expressa de uma maneira, mas confia um pouquinho, sabe? Sim. A gente fica bem chateada, assim, no bastidor, sabe? Porque a gente dedica, sabe, Rodrigo? Uma coisa de muita decisão, muita entrega. Fora investimento, né? E o maior deles é o tempo, né? Sim. Esse ativo você não compra de volta, né? Com certeza. Todos os outros você ganha de outra maneira. Então, acho que é a maior frustração que a gente tem aí quando não é bem interpretado aí. Maravilha. Ana, vamos falar um pouquinho sobre a Remax? Vamos lá. Ela possui uma cultura muito forte de colaboração. Sim. Como que esse modelo hoje ele beneficia quem está comprando e também quem está vendendo? Sim. A Remax ela é fantástica. Assim, eu sou apaixonada com o modelo e mais do que o modelo, a cultura das pessoas, sabe? A gente vai igual, eu fui para o C7 agora em maio, né? A gente teve um encontro nacional e não sou só eu, os meus amigos, não, todo mundo é aquela coisa de realmente servir, tudo que eu falei aqui, é o de servir o outro, é a seriedade com que é tratado, utilizar aquele modelo de negócio para beneficiar o outro, e é um modelo que a base é servir. Tá. Quando ela foi criada em 73, pelo David Liner, ele é vivo até hoje, ele é a esposa dele, ele era uma imobiliária padrão, como a gente conhece hoje, e aí ele inverteu a base da pirâmide dele e passou a ser uma plataforma de servir o corretor. Como assim? Hoje, a parceria que você tem no mercado imobiliário com as imobiliárias é o quê? Você entra como corretor, divide a comissão com a imobiliária, às vezes você tem uma ajuda de custo, às vezes não. A imobiliária coloca dinheiro para receber lead. Sim. E vai direcionando. Né? E aí você tem um agente captador. O que a Remax fez? Ele inverteu essa base lá atrás. Ela trouxe o corretor para ser quem é mais bem comissionado. Tá? E aí ela estruturou tudo que precisa para atender o corretor. E ela inverteu. Tá. E desde então, ela criou um modelo que não passa só pelo servir ao corretor, mas como funciona o mercado. Que marketing que funciona? Que ação que tem que ter? Uma leitura do mercado como um todo. Como bons americanos fazem, eles criam um modelo de negócio para tudo, passo a passo. Se você fizer isso, você vai chegar a esse resultado. Então, ela foi destrinchando esse modelo. Tá. É por isso que ajuda o proprietário. Para você ter uma ideia, em média, Rodrigo, sabe quanto tempo demora um imóvel a ser vendido no Brasil? Quanto? Chuta bobeira. Em média. 1 ano? 1 ano e meio. 477 dias, quase 500 dias para vender o imóvel. Em média, com a Remax, sabe para quanto tempo a gente leva? 9 meses. 90 dias. 90 dias. Então cai drasticamente. Alguém que é altamente especializado no negócio consegue levar esse resultado. Tá. O corretor que se desempenha bem na Remax é aquele que utiliza o modelo de negócio, o know-how que ela tem e aplica, porque a coisa vai acontecer. Tá. Ela tem know-how, ela sabe como fazer, independentemente do mercado que ela atua. Sim. Ela é global, está em mais de 120 países. Ah, mas isso funciona nos Estados Unidos, na Europa? Não, isso funciona em todos os lugares. Funciona, inclusive, na China. Tá? Eu tive com a corretora número 1 da China, que não é chinesa. Não é chinesa. Agora, em maio, ela é a número 1 lá. Porque funciona. O mesmo modelo para todo mundo. Por que funciona? Porque nós somos um negócio de pessoas, Rodrigo.
As pessoas têm culturas diferentes, mas a essência é a mesma. Então, ela conseguiu traduzir isso em ação. E aí, como que pode ajudar o outro? Fazendo exatamente o que tem que ser feito. É quem está vendendo, é quem está comprando, é quem está trabalhando. Todo mundo se ajuda. Tá? Por isso que eu gosto tanto da Remax. Tem uma metodologia muito forte. Muito forte. Legal. Muito forte. Isso, de fato, a gente não vê. Não vê. Infelizmente. Em outras instituições. Infelizmente. Porque, é claro, é o que você falou, claro, existem corretores bons, mas talvez, para não julgar e não falar besteira, mas a empresa por trás só vê números? Também. Em partes? Eu falo assim, uma franquia, a vantagem que a gente tem de uma boa franquia é que você encurta o tempo de aprendizado. Tá. Algo que você vai demorar aí anos para descobrir como fazer, e aí tentativa de erro e acerto, vai dinheiro e vai tempo, a franquia te leva para esse resultado mais rápido, né? O que você falou é correto, assim, eu acho assim, uma vez eu ouvi uma frase assim, eu adotei, quem falou isso foi o Silvio Santos. Ele falou assim, ninguém sai de casa pensando em errar. Hoje eu comecei a trabalhar, vou errar. Sim. Não é diferente com ninguém. E o corretor, ele não sai para errar. Ele não sai para, né? Mas, muitas vezes, e não só ele, mas a imobiliária que ele está, muitas vezes não tem o conhecimento que tem de mercado. Não é que faz por mal, não é que é predatório, né? Muitas vezes não tem o conhecimento, não enxerga aquilo. E é claro, quando você não tem o conhecimento e você tem suas contas vencendo ali os boletos, você não vai pensar muito e vai para ação. É uma coisa meio irracional, assim. Então, eu não acho que seja por maldade, né? Eu acho que é por falta de metodologia mesmo, sabe? Tá. Então, assim, o corretor que conseguir se dedicar a isso, e eu não estou aqui vendendo franquia, não, né? Mas, assim, adoraria que tivéssemos muito mais corretores Remax em Rio Preto, porque seria incrível, né? A gente estaria trazendo uma cultura para a cidade, e muito mais imobiliária Remax também aqui. Então, assim, eu não acho que seja por querer fazer, não. Eu acho que é por não ter uma metodologia. E o Brasil, ele é muito... Não é uma cultura do brasileiro ainda, né? Metodologia. A gente não gosta muito de ler manual, né? Você já quer ir, já vai sair atropelando. Eu falo por mim, tá? Não sou diferente disso, não. Não sou nenhuma nerd de manual, pelo contrário. Aliás, eu adoro o ChatGPT, já falei dele várias vezes aqui, né? Mas tem coisas que tudo tem processo, né? Sim. A gente está muito acostumado com os resultados rápidos, né? A nossa geração, né? Tudo muito imediatista, né, Ana? É assim, ó. A pipoca fica pronta em 2 minutos, né? Sabe? Mas tem processo. Maravilha. Ô, Ana, o mercado atual, né? Esse mercado, ele está aquecido. Quais são algumas previsões daqui para frente? Ele vai se manter? Qual que está sendo o momento do mercado imobiliário? O mercado imobiliário, ele sempre se vende. Tem anos que são mais desafiadores que outros. Tá? E também, muitas vezes, de um mês para o outro, ele muda. É muito doido isso no mercado, né? Falando do ano passado. Ano passado, a gente começou ele devagar, sabe, assim, truncado. Cara, de repente, de um mês para o outro, explodiu e o ano foi muito acima da expectativa. Tá. Porém, com alguns pontos que lá atrás a gente viu e eu acredito que esse ano não vai ser muito diferente. Como a gente está com taxa de juros alta, está muito favorável para o investidor, para o cara que tem liquidez, que tem dinheiro na conta. Para ele se encorajar a investir no imóvel, desculpe a expressão, né, ele vai chutar canela. Tá? Então, se você tem um imóvel que vale 2 milhões, ele vai querer pagar 1,5 milhão. Tá. Então, quem está vendendo precisa estar preparado para isso. Estou falando de imóvel acima de 1 milhão, mesmo os abaixo de 1 milhão. Mas aí você tem um outro ponto. Você está vendendo um imóvel, né? De repente, você vai deixar de ganhar aquela grana lá. Né? Eu gosto de pôr o dinheiro no tempo, né? Se eu tenho uma taxa de juros aí de 14% ao ano, você investindo esse dinheiro, você vai receber ali 110% de CDI, ou seja, 14 mais 10%, né? Não seria melhor você ter o dinheiro na mão, investi-lo
e recuperar essa diferença em 12 meses do que você deixar o teu imóvel parado por um ano? Faz essa conta. Eu faço com os meus clientes. De repente, a pessoa entende isso ou não, mas você tem que pôr o dinheiro no tempo. Como que o mercado está esse ano? Está vendendo, o governo mexeu no Minha Casa Minha Vida, injetou 80 bi na economia, tem dinheiro no mercado. Tá? É um ano eleitoral, então já estava na previsão acontecer isso, há 4 anos foi a mesma coisa. Tá? Então, assim, tem dinheiro na economia. Tá? Agora, o que a gente observa aqui? A precificação dos imóveis. Essa coisa de supervalorizar não está funcionando esse ano. Você não vai vender rápido. Tá? Talvez você nem venda, porque as pessoas estão pesquisando preço, estão comparando. Então, é um cuidado. Agora, tem dinheiro na economia, sim. O ticket ali de 500, 600 mil é o que vende mais rápido. É o que está vendendo mais. Tá? Mas tudo se vende. E o investidor acima de 1 milhão, que tem o dinheiro parado, ele também faz a conta. Ele compra melhor, mas ele compra. Por quê? A taxa de juros no SBPE, né, ela está ali na caixa 10, 11%, mais ou menos isso. Se você tem o dinheiro parado e investe a 14, 15% ao ano, você não tira da tua conta. Sim. Você usa a taxa. Você compra parcelado ou faz um consórcio. Então, assim, eles estão comprando. Continuam comprando, mas estão observando isso. Tá? Então, eu vejo o mercado assim, 26, um pouco desafiador, sim, porque a eleição está aí e isso acaba impactando um principalmente depois de julho. Mas, para mim, uma das coisas chatíssimas que tem esse ano chama-se Copa do Mundo para atrapalhar negócio. Acredite. Vai ter jogo do Brasil, depois eu vejo. Muita gente ainda faz isso. Isso atrapalha muito feriado, né? Sim. Isso atrapalha um pouco, mas não é um impeditivo. Tá? Então eu vejo bons ventos aí para esse ano. A gente tem vivido isso, inclusive, esse ano até aqui. Perfeito. A Ana faria alguma coisa diferente? A Ana de hoje, ela faria alguma coisa diferente daquela Ana do CLT? Com certeza. Nossa, como? O quê? Não precisa falar tudo, mas algo assim, mais forte. Mais forte? Quando eu era CLT e não fazia e faço, eu acho que eu sofreria menos. É fácil falar hoje também, né? Mas, assim, eu sempre levei as coisas muito ali, sabe? É quase uma coisa de não relaxar. Né? E não fez diferença. Os resultados, eles vieram de qualquer maneira. Né? Essa leveza é algo que eu tenho muito mais hoje do que eu tinha antes. Ainda estou na minha régua muito além do que eu gostaria. Tá? Mas essa leveza, porque tudo se encaixa. Tudo se encaixa, sabe? Na vida, nos negócios, tudo. Então, eu acho que eu me preocuparia menos. Aliás, é uma meta de vida, sabe? Se preocupar menos e levar ela mais com leveza. É uma meta de vida. Defina a tua jornada até aqui em uma palavra. Ou, mais fácil, uma frase. Nossa. Para alguém que gosta de falar, é desafiador. Minha jornada... desafiadora, acho que inspiradora, e assim, empolgante, eu acho que é a palavra. O mercado imobiliário me fez mudar muito sobre vários aspectos. A gente amadurece mais, o empreender faz isso, né? Quem não amadurece, talvez não permaneça, né? E isso é legal para a vida, sabe? Você vê as coisas com mais detalhe, com mais clareza. A gente acaba tendo mais paciência com o outro, sabe? Eu acho que o mercado me ajudou muito nisso e muita resiliência, né? Até porque eu falo assim, um dos meus segredos é que eu não tenho plano B. Não tem como dar errado. Não posso dar errado. É dar certo ou dar certo. É dar certo ou dar certo. Né? E no CLT você meio que tem tudo bem, deu certo aqui, eu vou pro outro. Sim.
né? E não é assim, né? No final não é o lugar, é como você se comporta naquele lugar com o que você está fazendo, né? Acho que é isso. E por fim, Ana, qual que é o legado que você quer deixar como mulher, como corretora de imóveis, como mãe? Eu acho que o legado principal é a gente ser muito inteira com o que faz, sabe? Seja como esposa, como mulher, nas entregas que você faz, como mãe e como profissional. Às vezes, sabe, Rodrigo, a gente pensa em não entregar tudo que precisa. Tá. Sabe? Às vezes dá vontade. Larga a mão. Parece que você está doando muito e talvez não tenha o valor, não esteja recebendo. Algumas vezes na vida eu já passei por isso, inclusive recentemente. Mas aí eu respiro fundo e falo, cara, primeiro que eu falo sobre mim. Eu entrego porque eu quero receber, né? Faz parte da minha personalidade. E depois, eu ouvi isso há mais de 20 anos atrás, quando eu tive uma experiência com Deus, uma amiga minha falou assim, Ana, a palavra fala que tudo que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus. E aí isso não saiu da minha cabeça. Às vezes eu não faço pelo Rodrigo. Às vezes a gente não tá numa boa, mas a gente tem que conviver. Eu entrego como se fosse para Deus. Tá. Sabe, isso fez essa frase e uma outra que alguns anos atrás eu ouvi, seja gentil, você não sabe o que o outro está passando. São duas coisas que eu fico muito ligada. Que você traz muito para a tua vida. Eu trago, porque eu tenho o ímpeto de o rompante, né? Dizem que a Ariana é assim, né? Eu seguro a onda e falo, não, pera, o que ele tá passando? Né? Peraí, eu tô fazendo aqui, eu não tô fazendo pro Rodrigo. Tô fazendo para aquele que me colocou na vida do Rodrigo. Sim. E aí você respira fundo e continua, sabe? São as duas coisas mais fundamentais aí que me norteiam. Perfeito. Ana, foi um prazer ter Obrigada. você aqui com a gente, conhecer um pouco mais dessa história linda que você tem. Obrigada. De transformações, né? De resiliência, Sim. de qualidade, de empenho, de amor. Sim. Então, que as pessoas possam se inspirar em histórias que realmente tragam um pouco dessas características que são tão importantes, não só para os negócios, mas para a nossa vida como um todo. Parabéns. Obrigada, o prazer é todo meu. É uma responsabilidade, né? A gente falar, não, eu quero ser inspiração, não é inspiração para ninguém, mas a gente precisa contar histórias para tentar fazer a nossa parte num mundo melhor, né? Sim. Eu sei que é um jargão que eu tô falando, né? Muita gente repete isso. Mas, assim, quando você tem filho, Rodrigo, você pensa muito num mundo melhor, sabe? Você pensa muito num convívio melhor, em coisas mais ok, sabe? Que é o mundo que você quer deixar para eles? Com certeza. Com certeza. E é isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigado, prazer. Ana. Prazer Valeu foi todo demais. meu. Obrigado, viu? Querido. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada. Prazerzão. E nós vamos ficando por aqui, depois dessa história deliciosa, conhecer um pouco mais a Ana, o trabalho dela, que faz total diferença, e entender que o mercado mudou sim, e o mercado exige cada vez mais clareza, comprometimento, honestidade e ética. São princípios básicos, mas que nos dias de hoje, muitas vezes não conseguimos encontrar. Mas é com histórias como a dela que a gente se inspira e faz cada vez mais a diferença que a gente pode. E a nova versão vai ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque agora nós também estamos além da página. Para você um abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima.